Boa tarde, estamos novamente no ar. Programa E Agora José, mais uma vez, novamente discutindo as metas do PNE, Plano Nacional de Educação. Boa tarde, Guedes. Boa tarde, Omar. Boa tarde, vocês, ouvintes da Cultura Online Brasil, da Rádio Internacional Lusófona, e para você que nos acompanha pelo YouTube. Este é o programa Agora José, um programa que discute a educação, transmitido ao vivo aos sábados, das 16 às 18, pelo site da culturaonline.org. Cultura Online. Online Brasil BR. Cultura Online BR. Cultura Online BR.org. Este é o site da Cultura Online Brasil, uma web rádio dedicada à música brasileira, à política, à economia, à cultura, à educação, ao meio ambiente. O programa Agora José, um programa que discute a educação, vem discutindo o Plano Nacional de Educação, e este é o nosso penúltimo episódio. Exatamente. Desta Não série. perca um grande finale. O grande finale, a meta 20. Meta 20. Né? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Bastante polêmico, né? Fala Bastante sobre polêmico. a gestão democrática. Tão em moda, né? Democracia no Brasil, né? Tão em moda. Desde a década de 80 que tá em moda, né? A faz democracia no tempo. Brasil. Só tá faltando vestir essa moda, né? Mas Só falta usar mesmo. Né? Só falta usar, mas que ela está aí, ela está. Bom, o que nós sabemos da meta 19 é que não existem, né? Claro, não existem indicadores específicos para indicar, claro, né? Indicador serve para indicar quais os municípios ou estados que possuem, né? Já aplicam isso, a gestão democrática, que não é uma coisa nova, né? Já é bem antiguinha, né? Já é algo que vem sendo discutido já faz algum tempo. Então não existe nenhum indicador que oficial, possa, né? Oficial pelo menos, que possa indicar você vai lá e veja, o município tal é uma gestão democrática, outro não é, ou coisa que vale. Então fica muito difícil você avaliar como é que está a situação. Agora, nós temos, como na meta anterior, uns auxiliares, os indicadores auxiliares, né? Que ajudam a você a entender se há uma gestão democrática em determinado município ou estado ou não. Quando a gente fala aqui em gestão democrática, nós estamos nos referindo à institucionalização da gestão democrática, né? Sim, com Porque certeza. um diretor de escola, ele pode, por exemplo, assumir um concurso público e ser um cara democrático. Sim. Né? O cara Depende pode aí, ser né, nesse eleito, o cara pode E não ser ser. eleito e não ser nem um pouco democrático. Exatamente. Né? Então, Nós aí estamos falando nos justamente da referindo a essa institucionalização. Institucionalização. Isso, perfeito. Agora, existem alguns elementos, foi o que o Omar comentou, né, que podem Ajudar, né? sugerir, né, um pouco mais de democracia, como, por exemplo, a participação da APM, Isso. Associação Os conselhos de Pais e escola, né? Mestres, o conselho de escola, com a efetiva participação da comunidade, dos alunos. Também dos tem o professores, conselho de classe série, né? Como é conhecido, com a participação do aluno. do aluno, perfeito. Né? A transparência do processo, né? O Grêmio Estudantil também é um indicador. Tem escolas que possuem e funcionam, escolas que não possuem. Então, existem alguns indicadores. Mas o ápice desse processo, que nós entendemos que é nessa sistematização, é a eleição Da direção. A investidura do cargo de diretor através E da dos coordenadores eleição. também, né? Também poderia ser incluído nessa parte. Porque é tudo por concurso, sem saber se o camarada Interno tem ou aptidão externo. para tal coisa ou não. Né? O concurso público, né? Ou, no caso dos coordenadores, apresenta-se um projeto e é discutido pela escola, e, enfim, era, né? E a partir daí o camarada é empossado. Né? Lembrando que isso que você está falando do estado de São Estado Paulo. de São Paulo, com certeza, que é o universo que nós conhecemos. Mas não esqueça que o nosso programa é transmitido para todo o planeta Terra, quiçá alguns planetas
Fora do sistema solar. Um pouquinho de atraso, né? Um pequeno delay, né? Bom, então vamos lá. Bom, sem dúvida, inclusive a questão dos coordenadores, né, em muitos lugares ainda existe essa questão da escolha via votação dos professores, pares, né? Dos pares. A pessoa vai, apresenta a sua proposta, passa por uma entrevista, passa pela sabatina com os professores, apresenta lá a sua palestra, a sua proposta, e ano após ano reúne-se o conselho, né, para ver se o cara vai ser reconduzido para ou continua, ou não, né? Para ou continua. Bom, para ter uma ideia, a gestão democrática, ela está na educação, né? Não se esqueça disso. Ela está amparada, então, pelo artigo 206 da Constituição Federal, que é reiterado também no artigo 3º da LDB famosa, né? 93, 94, 96, que lá menciona, né? A questão da gestão democrática do ensino, né? Então você veja, já tem todo esse embasamento legal, né? Que falta realmente, um arcabouço, falta realmente a aplicação, institucionalizar, né, a gestão democrática, né? A questão aí é a discussão em cima dessa interpretação da legislação, né? O Omar citou a LDB, o artigo 14, que trata da gestão democrática, e aí ela coloca essas concepções gerais, esses princípios. Então, o princípio da participação dos profissionais que na verdade da educação é o que indica se a escola tem ou não tem uma gestão democrática, né? Dentro desses princípios, o primeiro princípio é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, entendendo o projeto pedagógico enquanto instrumento norteador das atividades da escola, entende-se que a participação dos pares, a participação da comunidade na construção do PPP, possa trazer uma gestão mais democrática. O que a gente tem visto no PPP, Guedes, salvo algumas exceções, é que os profissionais da educação ou de uma mesma unidade escolar pouco participam ou quase não participam mesmo da confecção do PPP. Ele é feito entre 4 paredes da direção, no máximo. Quando é feito pela direção, quando já vem de cima pronto. Exato, já vem pronto e você só altera algumas coisas da sua unidade escolar e realmente não há participação. Eu pelo menos não tenho visto, isso não é uma coisa corriqueira, pelo menos. A questão aí, Omar, a gente precisa discutir o conceito de democrático e se o brasileiro, né, se o cidadão, ele está ciente do que é essa democracia. Porque a democracia, ela envolve a participação. Sem a participação do sujeito no processo, ela deixa de ser democrática. Sim. Não, né? Então outro detalhe também, né, que muitos profissionais da educação, alguns pelo menos, ele prefere não participar. Por quê? Porque se abstém do processo, né? Por quê? Porque isso leva à responsabilidade. Sim, mas Você participou do processo, você tem participação no processo, você também tem participação na condução, na execução, né, daquele processo. Então, às vezes a pessoa não quer dor de cabeça, né? O modelo de gestão mais fácil que existe é o centralizador. Sim. Porque aí eu de toda a exatamente, o problema não é meu, é dele, né? Eu sou pau mandado, eu faço o que me amarra o burro onde o dono manda, né? E fim de papo. O segundo princípio que o artigo 14 da LDB coloca é a participação das comunidades escolares, das comunidades escolar e local nos conselhos de classe ou equivalente. É uma outra dor de cabeça também, né? É uma outra dor de cabeça. Voltamos à questão da falta da falta de cultura disso, do brasileiro em participar desses processos. Exatamente. E vem daquele pensamento, né? Futebol, política e religião, eu não discuto. Isso é mentira, isso é próprio de quem, né, está alheio ao processo. Né? Então, discute sim. Então você tem que participar
dos conselhos da APM tem que participar, sim. Né? O que a gente vê às vezes não é nada democrático nesses conselhos e reuniões de APMs, por exemplo, que pelo Brasilzão afora tomam outro nome, né? Reunião de Pais e Mestres tem outros nomes às vezes, né? Conselho de escola também, né? Olha só, o artigo 17 da LDB, ela prevê a autonomia da escola para promover uma gestão participativa. O que diz o artigo 17 da LDB? Os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Claro, ele tem que obedecer ao que o Tribunal de Contas da União coloca. Não pode ser diferente, claro. Mas olha só que interessante. Quando ela prevê essa autonomia da escola para promover a gestão participativa a partir dos sistemas de ensino, cabe então ao sistema de ensino municipal e estadual estabelecer o que esse sistema entende por democracia. Exato. Estabelecer as regras do jogo, sem dúvida. Então, a democracia da escola, ela é relativa, porque você tem um ponto mínimo, um ponto máximo, e a autonomia dessa escola... É uma autonomia limitada. Ela é limitada por esse mínimo e esse máximo. Sim. Se você ultrapassar, você está fora. Mas é que então, tá, a autonomia, ela é muito relativa. Ela é restrita a esses limites, claro. Né? E óbvio, porque né? a própria legislação deixa isso em aberto para que o sistema municipal e estadual normatize, certo, né, essa questão. Porque cada estado, cada município tem a sua peculiaridade, né? Então não dá para fazer uma regra geral. Okay? Exceto no que diz respeito, como você disse ali, às normas de direito e financeiras, né? Isso é igual para todo mundo. O que mais? Vamos embora. Bom, eu queria trazer a seguinte discussão, né? Isso que a gente já começou aqui. A estrutura da escola, a estrutura organizacional da escola e a sua função social, independente da relação espaço-tempo, ela permite com que a escola realmente seja um ambiente democrático? É complicado, né? É complicado. Porque a democracia pressupõe, né, o direito de escolher. Se você quer, se você não quer. Correto? Agora, tem coisas que você não pode abrir mão. Não dá. Em função de algo maior. Então, como você falou, tem que haver os limites. E essa democracia, ela é relativa. Ela tem que ser relativa a esses limites. Ela tem que ser delimitada. Ela não pode ultrapassar esses limites. Porque senão, na verdade, vira zona. Né? A não ser que nós tivéssemos aí um povo altamente culturalizado, né? Que entendesse de tudo e soubesse fazer de tudo e fosse ético e moralmente competente. O que não acontece. Na realidade não existe isso. Vai ficar extremamente difícil ser totalmente democrático. É como falar em transparência. Todo mundo se fala em transparência. Não, tem que ser transparente, tem que mostrar tudo. Agora imagina você num jogo de truco ser transparente. Aí você fala, ó, minhas cartas são essas e as suas cartas são aquelas. Acabou o jogo! Mas a escola não é um jogo de truco. Não, mas veja a relatividade da coisa. Então, mais ou menos. Né? Então, é mais ou menos. É complicado porque se a gente pegar ao longo da história a função social da escola, né, trazer algum... Qual é a função da escola? Bom, trazer alguns sociólogos e filósofos... Além de transmitir conhecimento, a gente sabe que a escola tem um outro objetivo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo,
Althusser. Althusser, ele diz que o modo radical de impor determinados conhecimentos são agentes reguladores das massas. Sim. Impondo sempre o respeito pelos valores da ética e da nação, conforme a visão dominante do local, o entendimento de ética, conforme um determinado grupo, regras impostas pelo sistema pedagógico de ensino tem como objetivo fazer com que essas pessoas, a sociedade, sejam controladas pelo Estado a partir da instrução. Então o Althusser, ele entende a escola enquanto um aparelho ideológico do Estado, aquele que vai reproduzir para a sociedade as suas vontades. Sim. Tá? E isso indifere de espaço-tempo. Essa análise, esse entendimento de Althusser, ele defende de espaço-tempo. Nesse mesmo raciocínio, Guedes, você tem o Foucault. O Foucault. Que também fala que o objetivo da escola é criar corpos dóceis, ou a docilização do sujeito. Exatamente. A docilização. O que é docilização do sujeito? A subordinação. A subordinação. O que pretende a democracia, ou a gestão democrática, é a subordinação pura e simplesmente, ou a discussão de ideias? Então, mas aí que tá, vai depender do nosso conceito de democracia. Depende da região, do local, do sistema. Depende da época, da ética, da moral, dos costumes. Então fica realmente meio complicado, né? Um dia desses eu dei uma assessoria em um determinado lugar aí, e eu estava expondo, alguns pensadores me pediram uma palestra sobre um determinado assunto e eu fui atender essa palestra. E aí eu estou falando da concepção de Piaget, depois entrei no Vygotsky, do sócio-interacionismo, entrei no Fernando Hernandes, entrei no César Coll, eu entrei nesses pedagogos, falando sobre essas concepções de competências e habilidades, desenvolvimento da aula segundo Zabala. Muito bem. Eis que, para minha surpresa, me aparece uma pessoa da Secretaria de Educação do local e me coloca a seguinte questão: olha, nós não usamos mais esses autores. Nós não usamos. Não se fala mais em competência e habilidade. Não se fala mais em aula para em aula para a construção do conhecimento de competências. Não se fala mais nisso. A nossa concepção, ela é progressista crítica. Conte-me mais sobre isso. Não, aqui... Conte-me tudo, não esconda de nada. Aqui é Paulo Freire. Tá, beleza, continua, desenvolve a ideia. Não, porque aqui é Paulo Freire, nós já tivemos várias assembleias democráticas em que todos puderam falar, em que todos deram a sua opinião, e democraticamente nós decidimos por cortar essas bibliografias. Rapaz... mas espera aí, mas são concepções que caminham juntas. Não, mas não tem nada a ver isso que você está tratando. Bom, eu tive um choque de opiniões, porque da mesma forma que teve uma galera que defendeu, teve outra galera que atacou, mas essa democracia... Entre aspas, né? Impôs... Na verdade, impôs, né? Impôs a concepção de Paulo Freire, que é uma concepção política e não psicológica. Exato. E o que eu estava discutindo era uma concepção psicológica. Então, até eu discutindo com alguns colegas da direita, tá vendo? Isso é marxização do conhecimento. Eles querem a doutrina marxista nas escolas por causa do Paulo Freire. Porque o Paulo Freire... Não, o problema não é o Paulo Freire. O problema é que uma galera está fazendo com o Paulo Freire. Exatamente. É a aplicação daquilo que ele falou. Em troca de votos. Não, é a aplicação deturpada daquilo que ele falou. Depende, você tem um contexto e depende como você vai usar aquilo. Porque justamente, se a gente está falando da concepção de democracia, é óbvio, a gente precisa usar Paulo Freire, porque nesse momento a gente vai falar de uma concepção sociológica da educação.
tá? E não dentro do ponto de vista da construção do conhecimento, porque aí também eu não posso usar mais ninguém. Eu não posso usar o Gardner, eu não posso usar Edgar Morin, eu não posso usar mais ninguém. Morreu todo mundo. Acabou, então, enterrou todo mundo, botamos fogo nos livros todos, né? Essa democracia a gente precisa entender um pouco melhor, né? Porque olha só, conforme o próprio Paulo Freire coloca quando a gente fala de democracia, né? Desculpa. Que ela falou que foi decidido em assembleia e todo mundo decidiu pelo Paulo Freire, me lembra o seguinte: na verdade foi decidido o que a maioria impingiu na minoria. Eu não sei te quantificar maioria e minoria porque eu não estava lá. Duvido, Eudó, que tenha sido unânime. Eu duvido um pouco. Mas enfim. É complicado essas questões. E onde está a democracia nessa história aí? Nenhuma, você não respeitou a minoria. Eu sei que o pessoal que está assistindo a gente vai falar: mas o povo da esquerda é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não tem que ser assim também. Não pode ser assim, até porque vamos combinar que, né, o pessoal desce o pau aí nos marxistas, mas a galera da direita também, a palavra democracia passa longe. Tanto o extremo de um quanto o extremo do outro. Funciona. Não existe a democracia. Agora, voltando, o próprio Paulo Freire, quando ele coloca a ideia do opressor e do oprimido, o oprimido, ele anseia pela liberdade. Sim. Né? Quando ele chega a essa liberdade... Lá ele se transforma em opressor? É complicada essa questão. Então, na verdade, existe o opressor e o opressor reprimido. Né? Ele só não é porque não... reprimido. Né? Ele só não é opressor porque não teve oportunidade de chegar lá ainda. Quando ele chega, ele se torna opressor de novo. Aí eu preciso de um psicólogo para saber como é que funciona essa questão psicológica do... Como é que funciona a cabeça do camarada, do oprimido, ter um poder de decisão e aí, ao invés de democratizar, descentralizar. É a mesma coisa que ganhar na Mega Sena. Enquanto você não ganha, você é o maior cara. Legal, toma cerveja no boteco. Ganhou, o cara some. Você não vê mais o camarada. E se ele puder passar por você e nem olhar mais na sua cara, ele faz isso. Então, cadê o opressor e cadê o oprimido? Me fala. Vamos em frente? Bom, mandar um abraço aqui para a Ângela, que está nos ouvindo, a Valquíria, a Franciele, o Fábio, que tá ligado aí também. Hoje tá pegando, hein? Opa, vamos mandar a comunicação aí pra gente, pô. Vamos contestar aí, a gente. Isso vai demorar uns 3 dias pra gente terminar isso. Não, esse assunto é polêmico. Tanto é que vamos fazer aqui a parte do vídeo, né, que vai pro YouTube, e a discussão continua né, ao longo do programa. Daí a intenção de você, se você nos assistir pelo YouTube, acompanhar ao vivo, que a discussão é muito mais rica. Bom, o modelo de gestão que nós temos, ele é basicamente criado no modelo do Fordismo, do Toyotismo, né, na questão da produção, da linha de produção, né, da hierarquização das funções, da administração, né, nesse contexto. E quem vai começar a trazer essas discussões, então, é o excelentíssimo senhor John Dewey. Né? O Dewey, então, ele vai entender a escola como uma possibilidade de difundir as questões democráticas e que essa democracia, então, ela tem que ser praticada na prática, né? E aí... Eu acho legal a participação democraticamente falando de alunos, professores, nas decisões. Acontece que vai chegar num ponto em que a coisa empata. E aí não vai nem para frente nem para trás. Você não sai do lugar. Cadê a democracia nesse ponto? Ela vai acabar, porque você vai ter que, como direção de escola, como diretor de escola, por exemplo, interferir e falar, não, vamos fazer desta forma. E aí acabou a democracia. Por quê? Porque chega num ponto em que as coisas, elas são divergentes, né? Não são convergentes, são divergentes e você não progride. Não vai adiante, porque uma parcela, uma corrente é para frente, outra é para trás, e juntando as duas, é como forças, né? Uma positiva e outra negativa se anulam. E aí entra o poder decisório do diretor, ou do gestor, no caso, que vai
resolver essa situação. E aí deixou de ser democracia. Então por isso que a gente fala, né? Ela é relativa, né? Ela é relativa. Sim, ela é balizada, né? Então chega um ponto que você tem que tomar uma decisão. E ao tomar a decisão você vai desagradar alguém. É política, né? Política é tratar de assuntos conflitantes. É agradar uns e desagradar outros. Não vai ter outra coisa. Não vai ter outro jeito, né? Eu tô tentando lembrar uma discussão que você mandou para mim a esse respeito, que era até pra gente colocar no vídeo, enviado por nosso amigo do Paraná, o Edésio Richard. Só que eu não estou achando aqui a mensagem dele. Não sei se você lembra. Eu sei que ele é um ferrenho defensor, inclusive da profissionalização do diretor de escola. Exato. Né? O diretor de escola ele tem que ter a sua formação em administração para poder administrar uma escola, né? A gente concorda nesse quesito. Concorda, lógico. Oxe. A administração, a papelada, aquela coisa toda não é mole não. Aquilo é complicado. Tanto é que as escolas, na verdade, deveriam ter 2 diretores, um pedagógico e um administrativo, né? Que é para cuidar da parte administrativa da escola, tão somente, não interferir na parte pedagógica. Porque às vezes o diretor está tratando da parte administrativa, ficha 100, no caso aqui em São Paulo, que é as faltas, as presenças dos professores, aquela contagem toda, ajuda daqui, faz continha dali e tal, estágio probatório, esses negócios todo. Lá entra um aluno que fez não sei o que lá na sala, é trazido pelo coordenador, aí para tudo que estava fazendo, começa a tratar de assunto de indisciplina. Aí vem outro que não fez a lição porque o pai e a mãe brigou, porque bateu. E o assunto administrativo ficou lá para trás. E vai por aí afora. Quando não é ao contrário. Então, são questões, são situações conflitantes. Na verdade, deveria ter 2, né? Separar a parte administrativa da parte pedagógica. Né? A parte pedagógica, até nas diretorias de ensino, no caso de São Paulo, diretoria de ensino, pode ter outro nome em outro estado, estão tentando fazer isso. Está cheio de professores nas diretorias de ensino, né? Professores readaptados ou de licença ou que foram, né, afastados da sua função de sala de aula para ir para a DE. A ideia é voltar esse povo todo para a sala de aula, os que podem voltar, e colocar pessoas profissionais da administração realmente, que entendam de administração. Isso a gente já discutiu no programa passado. Como um policial em pleno vigor está atendendo o telefone e está na rua. Exatamente, né? Então isso já está sendo feito, né? Mas é uma coisa que vai levar um monte... E dentro das escolas deveria ser feita a mesma coisa. O diretor pedagógico vai cuidar da pedagogia da escola, dos problemas pedagógicos. E o outro vai cuidar da parte administrativa. Vou voltar pro... Vamos lá. Eu vou citar um trecho do professor José Carlos Libânio, do livro Educação Escolar, Política, Estrutura e Organização. É um livro... Belo livro, né? É um bom trabalho, é um livro muito bom. E um dos trechos ele fala o seguinte: a gestão democrática, por um lado, é atividade coletiva que implica participação e objetivos comuns. Por outro, depende também de capacidades, responsabilidades individuais e de uma ação coordenada e controlada. A gestão democrático-participativa valoriza a participação da comunidade escolar no processo de tomada de decisão, concebe a docência como um trabalho interativo e aposta na construção coletiva dos objetivos do fundamento da escola por meio da dinâmica intersubjetiva, do diálogo, consenso. Tá aí uma boa definição. O Libânio, né? Eu sou fã do Libânio. Cara, tem uma visão extremamente clara do que seja uma gestão democrática, né? Agora, voltando ao começo da nossa discussão, vamos lá? Como o diretor chega a ser efetivamente diretor de escola? Quais são os meios legais que existem para um diretor se tornar um diretor de escola? Hoje em dia, para a gente poder discutir essa questão da democracia. O que nós temos hoje é 2 vias, pelo menos, né? Uma é a designação, feito pelo dirigente.
Isso é nomeação. Né? Vai ser nomear. 5. Ele pode ser um professor antigo na escola, um supervisor ou coisa que valha, que tenha a pedagogia, né? Feito curso de pedagogia, tenha lá os requisitos, e ele vai então ocupar um cargo de diretor. Então é um diretor que pode ser temporário. Temporário, pode ser temporário definitivo. Ou pode ser temporário a longo prazo. E via concurso. Né? Peraí, vamos lá. Vamos voltar à primeira nomeação. Essa nomeação, ela é nomeado pelo Poder Executivo. Sim, porque então, a dirigente é o Poder Executivo. O secretário, dirigente, né? Delegado de ensino, exato. Depende de onde a gente está falando. Da região. Que entende-se que seja uma prática clientelista. Sim, certo? Eu gosto de você, sou dirigente, gosto de você, vou colocar você num cargo numa direção de escola. Pensando em questão democrática, um teoricamente não com certeza. Isso via nomeação direta. Isso. Né? O concurso. Aí o concurso é feito através de prova escrita, entrega de títulos. Né? Nesse processo impede-se a prática do clientelismo, porém o cara pode ser muito bom de teoria, mas na prática, péssimo de prática. Exato. E aí você vai ser obrigado a engolir esse cara pelo resto da vida sem poder fazer quase nada. Porque ele fez xizinho no lugar certo. Preencheu a lacuna certa. Então, existe até uma discussão jurídica sobre essa questão da eleição do professor, porque muitas pessoas entendem que a eleição ela é inconstitucional. Uma vez que na LDB está escrito que o provimento dos cargos do magistério far-se-á através de concurso público. E aí quando você faz uma eleição, você não está cumprindo com a legislação, portanto tem muito juiz aí barrando eleições para diretor. Mas tem lógica. Vindo pelo outro lado, tem lógica. A própria legislação ela fala que deve ser democrático. E o concurso público não é democrático. Não. Todos têm a mesma oportunidade de fazer o concurso. Sim, mas o concurso ele é muito bem norteado por um conjunto de saberes teóricos. Sim. Né? E que na prática nem sempre. Nem todo mundo sabe. Então. Né? Essa então uma das possibilidades seria a alteração da lei. Em princípio, para permitir a gestão democrática, ou seja, a eleição. Seria o que nós voltamos no artigo 14 da LDB. Exato. Né? Porque ela deixa livre para os sistemas de ensino. Cada então sistema ela não pode tem deixar que livre. Ela tem que fechar. Ela tem que apresentar o conceito dela de democracia, o que ela entende por democracia. Né? A outra é a questão da carreira. Que também, no caso nosso aqui de São Paulo, pelo menos, não existe. Isso não existe. Existe em São Paulo, mas é uma forma de ascensão a ser diretor. Que seria democrática. Estados. Que seria democrática até. Como se fosse um plano de carreira. Lembra que nós falamos disso já no plano de carreira? Na meta sobre o plano de carreira? Em que o professor ele começa lá no comecinho da carreira, vai progredindo via título, via escola, dos trabalhos que ele faça na escola, da ascensão toda dele, podendo atingir um topo da sua carreira, podendo então concorrer a um título de direção de escola. Concorrer como? Com os pares dele. Aí então a gente vai para o próximo item, que é a eleição. Exato, dentro da mesma unidade você pode ter 3 ou 4 professores na mesma situação, por exemplo. E eles podem ocupar a direção. Como é que cada um vai como eleição para políticos, a mesma coisa, cada um vai apresentar o seu projeto para a escola, né? O que ele pretende fazer nos próximos 4 anos de direção de escola? É apresentado o processo, reúne-se a comunidade, né, escolar, vota-se. E ganharia quem tem mais, né? Bom, a eleição... Leva o caneco quem tem. Aliás, nós falamos até uma das notícias do último programa, da briga que houve na escola, né, por conta de assumir a direção. Sim, né? Vou falar um pouco mais à frente. A questão da eleição.
é através desse processo que a vontade da comunidade escolar vai prevalecer, pois a escolha é feita através do voto direto, Exato. representativo, por escolha uninominal ou por listas tríplices ou plurinominais. Tá? Essa maneira é, pelo menos no meu entendimento, não sei o seu, mas no meu entendimento, é a maneira que mais chega próximo de uma democracia, Sim, eu concordo com isso. Uma representação democrática. Concordo com isso. A partir do momento que você divide toda a corresponsabilidade entre os professores, Sim, alunos, com pais, a comunidade, na verdade, com todos, né? Porque se eu, enquanto comunidade, elegi você, é porque eu estou confiando no seu serviço. Se você fizer porcaria, porque eu errei também. Acontece a mesma coisa com os políticos que a gente elege. Nós estamos aí elegendo gente erradamente há tanto tempo, e o que está dando, o que está acontecendo por aí é o que a gente está vendo. É resultado da má votação. E na escola aconteceria a mesma coisa, né? Agora também tem que ver a possibilidade de você tirar, né? Se você amadura, fazer o impeachment do camarada. Se você amadurece o processo de democracia, essa questão do impeachment, ela passa a ser natural. Sim. Ó, parceiro, não tá bom. Não tá bom, ninguém tá gostando, reúne a comunidade. Acabou. Sinto muito, vai cessar por aqui. E aí, por fim, o esquema misto. O diretor é escolhido por diferentes formas, seja mesclando provas de conhecimento com a capacidade de liderança e administração, seja através de decisões tomadas por conselhos da escola. Neste processo misto, a comunidade tem sua parcela de participação, possibilitando assim um vínculo do diretor com a escola. Então, cinco formas de você conhecidas na literatura de se chegar a uma gestão. Porque mesmo através da eleição, né, Guedes? Convenhamos, você pode eleger um diretor, assim como um político, né? E de repente o cara não tem capacidade para fazer nada. Ele não tem liderança, por exemplo. Não está escrito na testa do camarada, sou um líder, né? Sim. Então não há liderança, por exemplo, ele não vai conseguir. Por isso que ele não tem mandato vitalício, né? Nem pode, né? É diferente de um concurso público, né? Que é vitalício. É vitalício até completar o tempo de aposentadoria. Ó, né? No começo desse mês, dia 15 de novembro, foi noticiado que a Escola Municipal Orlando Vilas Boas, as eleições lá foi parar, literalmente, na delegacia. Isso foi na cidade. Quebrou o pau, né? No estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quebrou o pau lá, né? O negócio lá foi feio. Mas isso são as formações de chapas, né? As formações de chapas que viram os partidos, enfim. Na verdade começa o xingamento, né? Depreciação do outro, etc. Não sei para que isso, porque é uma escola, você não vai ganhar milhões. Mas é no não Brasil, há como, a não ser, quer dizer, há como, né? Desviar dinheiro, né? Mas é outro programa. outra história, né? Bom, alguns exemplos onde acontece eleições, tá? Em Goiás, por exemplo. Em Goiás há eleições, ainda que o edital, né, das eleições seja duramente criticado pelo Sindicato de Goiás, uma vez que o governo quer que seja, antes da candidatura, seja realizada uma prova pelos candidatos. A partir da classificação dessa prova, você monta a chapa junto com o seu vice-diretor e o seu mandato esteja atrelado às notas do IDEB. Tá, e aí isso é um sério problema, porque as notas do IDEB não é de única responsabilidade do diretor, ou do a não ser que ele tenha poder de contratar e demitir. Sim, aí se você tem um corpo docente... questão. Que na verdade é um corpo mole e docente, né? Aí é outra questão. É outra história, se você tiver, como nós falamos no começo, autonomia financeira, autonomia de contratar e demitir, autonomia da gestão, aí realmente a responsabilidade é sua, porque você é o gestor. Exato. Se os resultados se você é obrigado, não estão ok, você é responsável. Se você é obrigado a aceitar qualquer tipo de funcionário, seja sem poder fazer nada. Se você apertar, o cara não faz e fica por isso mesmo. Se você afrouxa, o cara continua não fazendo e fica por isso mesmo. E a responsabilidade da nota do IDEB é sua. Aí é fria. Aí é fria. Aí complica aí não dá, processo. Né?
Piauí também são eleições diretas, 2 anos de mandato. O vice-diretor é eleito na chapa do diretor e não separadamente. Isso foi uma mudança incluída a partir de 2013. É interessante. Em Rondônia também são eleições diretas, né? No Rio Grande do Sul também. E no Paraná, né, nos casos das escolas de ensino médio, eles podem votar somente alunos, professores e funcionários. Nas escolas do ensino fundamental, votam os pais, professores, funcionários e, se houver, alunos com mais de 16 anos. Né? Então, são alguns exemplos de eleições, né, para diretor aqui no Brasil. Alguns exemplos. Né? Quando você parte para a rede municipal, tem várias. Né? Bom, quais são as metas da gestão? Quais são as estratégias na verdade. Meta 19, né? Começando agora o programa. Agora sim nós vamos começar a falar das estratégias, né? Falando sobre isso. Então, meta 19 do Plano Nacional de Educação fala sobre gestão democrática. A meta, assegurar no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, provendo recursos e apoio técnico da União para este fim. Você vê que no prazo a meta, de 2 anos, então 2016... Tem que estar arrumado, né? Você vê que ele cita ali a critérios técnicos de mérito. Que vem a ser critérios técnicos de mérito, eu tenho certeza, isso vai ser atrelado ao IDEB. IDEB, né? IDEB. E a provinha, uma provinha de conhecimentos, né? De conhecimentos legislativos, etc, etc. É como fez lá aquele estado lá. Goiás. Né? É Goiás. As estratégias. A primeira estratégia fala sobre a legislação para a gestão democrática das escolas, que é uma coisa que a gente tem que já fazer também, né? Priorizar o repasse de transferência voluntárias da União na área da educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamenta a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional e que considere conjuntamente para a nomeação dos diretores e diretoras de escola critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar. Você entendeu isso? Eu não sei se o que são repasse de transferências voluntárias da União? PDDE, mais educação. Não, mas olha qual que é a estratégia dos caras. Eu vou priorizar quem já tem o repasse de verba para quem já tem a gestão para quem aprovada fizer a sua legislação. Para quem não fizer a sua legislação, fica de lado. Se sobrar eu mando o dinheiro do Fundeb. Mas é uma outra coisa. Uma outra coisa também. Certo que existem diferenças. Eu achei interessante mas é isso. O modo sutil de, olha, você não é obrigado. Mas se não fizer, não tem dinheiro. Eu acho muito legal essa estratégia. Você não acha Isso que é muito Banco Mundial. Você não acha que a federação ela deveria prover os estados com uma legislação mínima? A legislação mínima, teoricamente, é a LDB. Para a gestão democrática. Mas aí tem que fazer alteração na LDB, o que a gente falou. Para não fazer a alteração na LDB, ela está jogando... Ela joga a responsabilidade para os estados e municípios fazerem a sua legislação. Sim, sem dúvida. E aí vira uma salada, né, meu? Porque cada um faz o seu, do jeito que acha que tem que ser. Bom, não sei, eu acho que... Bom. A segunda estratégia fala sobre a formação dos conselheiros. Ampliar programas de apoio e formação aos conselheiros dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Fiscal do Fundeb, dos Conselhos de Alimentação Escolar, dos Conselhos Regionais e de outros, e aos representantes educacionais em demais conselhos e acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaços físicos adequados, equipamentos e meios de transportes para visitas à rede escolar com vistas ao bom desempenho de suas funções. Essa parte é dureza, hein? Esses conselhos,
serão... Ele precisa da participação popular, né? Exato. A participação das pessoas. Exato, não adianta montar um conselho... Não vai ter ninguém. Né? Eu vou montar um conselho para minha escola. Vou chamar você, minha esposa, meu primo, meu cunhado... O clientelismo aí vai funcionar, que é uma beleza, né? Os parentes, então vai estar tudo certo, vai estar tudo bem. É uma coisa complicada isso. Por esse aspecto, né? Por esse aspecto. Né? Fora isso, a ideia em si é boa, lógico. Mas a aplicação dessa ideia nos leva a crer, pelo menos o que a gente já tem visto aqui em muitos casos, são as pessoas que vão fazer parte do conselho que, na verdade, não vão fiscalizar nada. Esse é o problema. A estratégia 3 fala sobre a criação dos fóruns permanentes de educação. Isso é bom. Isso já começou a acontecer, né? Já tivemos. Esse mês de novembro já houve já tivemos, sim. Incentivar os estados, o Distrito Federal e os municípios a constituírem seus fóruns permanentes de educação com o intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital, bem como efetuar acompanhamento da execução deste Plano Nacional de Educação e dos seus planos de educação. Bom, a estratégia 4 fala do fortalecimento dos grêmios e das APMs nas escolas. Estimular em todas as redes de educação básica a constituição e fortalecimento dos grêmios estudantis e das associações de pais e mestres, assegurando-lhes, inclusive, espaço, né, adequado e condições de funcionamento nas escolas, fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares por meio das respectivas representações. Bom, a respeito de grêmios, todo mundo sabe a dor de cabeça que é, né? Por quê? Porque normalmente o Grêmio, o pessoalzinho, né, alguns pelo menos, acham que o Grêmio serve para quê? Para fazer festinha. Interclasse. Interclasse, jogos interclasse, que mais? Fica fora da sala de aula. Fica fora da sala. Né? E na verdade não é isso. Mas isso requer um processo de conscientização. Que está atrelado à democracia. E está atrelado à educação escolar. Sim, né? E aí faz parte esses do caras universo. Eles têm que saber, pegar a cartilha lá, ele tem que saber o que ele pode e o que ele não pode. Exatamente. E ter o compromisso. Existe todo o processo ali numa cartilha da formação do Grêmio que explica tudo isso, né? Então tem que ser trabalhado isso aí. Mas o que a gente vê é que muita direção de escola não está interessada em fazer Grêmio, em ter o Grêmio. Porque às vezes o gremista ali, ele vai encher o... Gremista não é o torcedor do Grêmio não, tá? É o cara que participa do Grêmio escolar. Ele vai encher as paciências da direção. Olha, porque não tem água no banheiro. O que você vai fazer lá que quebrou não sei o quê? Mas aí ele tá certo. Mas ele está errado? Não, ele está certo. Está certo. Né? Então a escola que renega a segundo plano o Grêmio perde uma grande oportunidade, na minha opinião, de trabalhar conjuntamente com essas crianças, com esses jovens, para que eles adquiram essa responsabilidade, para que eles ajudem a escola também. A gente sabe da dificuldade que é de controlar, né, essa turminha, né, braba. Então perde essa oportunidade. Falar que está errado, tudo bem. Quem vai consertar? Tudo bem. Quando? Tudo bem. Podemos, não podemos? Isso traz uma transparência tal, porque o diretor é obrigado a dizer, olha, não tenho verba. Não dá. Só para o mês que vem. E mostrar as prestações de contas, vai. Né? Caiu tanto, foi gasto tanto. Não tem, não sobrou, mas o mês que vem outra verba. Mas tal essa verba, parte isso, é positiva. Isso é positivo, tá vendo? Então claro. Você perde essa oportunidade. Eu acho. Sim. Né? Então o Grêmio é importantíssimo. A PM é a mesma coisa. Sim. A mesma coisa. Também a demonstração da receita, né? Do que você gastou, quanto entrou, onde foi aplicado o dinheiro, colocação em murais da movimentação da conta da APM. Essa transparência acho que faz muita diferença. Porque traduz-se numa gestão não só democrática, transparente, mas competente e responsável. Não irresponsável, mas sim responsável. Bom, agora fortalecimento dos conselhos é a estratégia 5. Ela diz o seguinte:
estimular a constituição e fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação como instrumento de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programa de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo. Como a gente já falou, né, os conselhos eles vão fiscalizar todo o processo, né? E tem que ter a sua autonomia. Senão, né, deixou de ser democrático. Se tiver atrelado a alguma outra, né, alguma outra pessoa ou outra entidade, aí não vai funcionar mesmo, né? Bom, dados de 2006, 2009 e 2011 apontam que 84,8% dos municípios possuem conselhos municipais e 76,2% dos municípios têm conselhos escolares efetivamente nas escolas. Que é uma boa porcentagem já, né? Mais da metade? Mais da metade, já está bem encaminhado. Bom, só resta saber também, desculpa, esses municípios que já estão nesse patamar, qual a participação deles no IDEB? Como é que está isso tudo? Né? Não deve estar bom, porque o IDEB está ruim no país ruim inteiro. Então não é a gestão que está, né? A estratégia 6, participação no projeto político-pedagógico. Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus familiares na formulação dos projetos políticos pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares. Resta saber como estimular. O que será feito para que haja esse estímulo, ou qual é o estímulo? Vai pagar? Vai ser difícil, né? Porque depende da vontade, depende do tempo. Às vezes não é só a má vontade, existe a questão do tempo também. Também. O cara trabalha em 3, 4 escolas, como é que você quer que o cara se dedique a uma escola? Olha como está atrelado. Na questão professor, ele tem 3 ou 4 escolas, ele tem a TPC. Ele tem provas para corrigir, atividades extracurriculares aí. Fica difícil do professor participar. No caso dos pais, né? Também temos esse problema. O pai sai de casa às 5 horas da manhã, volta às 10 da noite. Que hora que ele vai na escola? Participar de alguma coisa? De sábado? De sábado quem não vai é o professor. Então, tem essa questão, né? Não, vamos fazer de fim de semana. Quem vai pagar essa hora extra? Não se paga hora extra, né? Não existe isso. Não, todos em prol da democracia. Caramba! Bicho, eu já tentei falar isso pra caixa do banco, mas ele não aceita, né? O boleto você teve que pagar os juros lá, né? Tive que pagar. Não tem jeito, ninguém aceita isso como desculpa. A estratégia 7 fala da autonomia das escolas. Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino. Duvido. Isso eu quero ver. Isso eu duvido. Isso eu quero ver. Ainda mais a parte de autonomia pedagógica, quer dizer, eu posso fazer o que eu quero? Em São Paulo, por exemplo, você faz o que você quer? Não, já está pronta. Currículo. Essa aqui, você vai fazer isso aqui. A apostila é essa, do aluno, do professor. Você está atrelado a um sistema de ensino público. Sim. Né? Advindo de algum particular. Que tem a sua normatização, que a própria LDB permite isso. Exato. Então não existe autonomia. Existe uma autonomia de você usar o livro que ele quer que você use. Bom, isso não é autonomia, né? Em lugar nenhum, né? Aliás, a gente fala, né, da democracia tal, a escolha do livro didático. Pelo PNLD. Já começa por aí. Não, as escolas têm autonomia para escolher o livro didático. Tem nada. Tem autonomia para escolher entre os livros que já foram escolhidos pelo MEC. Quer dizer, aquilo que nós falamos do limite. Do limite. Eu tenho autonomia. Você trabalha ali, no limite. Professor de geografia.
eu tenho lá 2 livros dessa editora, 3 livros dessa editora, eu posso escolher entre eles. Ah não, mas eu queria aquele ali daquela nem tá editora. Listado. Não, aquele ali não entrou nos escolhidos do Exato, MEC. tá aí. Então, que autonomia nós estamos falando? Agora, falar de gestão financeira, então, aí, autonomia na gestão financeira... Não tem porquê. Né? É o que a gente sempre fala. A gente já falou disso. Estourou o cano da escola. Você tem dinheiro para consertar o portão, mas não tem para o cano. Estourou o cano da escola, mas chegou dinheiro para pintar a escola. Não, mas eu não preciso pintar a escola, eu tenho que arrumar o cano. Não, você não pode usar esse dinheiro para arrumar o cano. Essa não você tem que usar esse dinheiro para pintar isso. Pô, mas não preciso pintar. Não interessa. Não, e não pode. Não, claro que não. Se você fizer isso, você tá. Imagina, você vai responder pro TCU. Você tem que devolver o dinheiro pros cofres públicos. Então não existe autonomia. Vamos simplesmente ver como isso vai ser deliberado. Né? Simplesmente não existe. Existiria autonomia, como nós já discutimos, vem o dinheiro para a escola. Dinheiro sem figurinha marcada. Sem intermediários. E sem intermediários. Começa por aí. Você vai gerir esse dinheiro, né? A comissão financeira da escola, digamos assim. Então você vai aplicar nisso, aplicar aquilo outro. Devidamente, tudo documentado, é óbvio. Vai dar margem para falcatrua? Porra, se vai. Pô, mas lá em Brasília não dá margem para falcatrua. Mas os caras... Nos grandes, né? Nos bastidores dos governos. É como um repórter falava outro dia na televisão. Você vai no banco, você não consegue movimentar um dinheirinho sem que a Receita saiba o que você está fazendo. Né? E os caras conseguem movimentar milhões, bilhões e nada, ninguém sabe de nada. Como é que é isso? É claro, né, que está todo mundo enrolado. Né? Então, esse tipo de coisa que nós estamos falando, vem o dinheiro para a escola e a escola autônoma vai gerir esse recurso da melhor forma que ela quiser. Imagina a situação, recurso financeiro. Quanto custa um aluno? Um aluno custa X. Eu tenho tantos alunos, então você vai receber tanto por mês. Por aluno. Esse dinheiro cai na conta da escola. O diretor da escola tem um departamento financeiro dentro da escola que vai gerir isso aí. No dia do pagamento, você vê ali, o professor teve tantas faltas, teve licença, teve isso, teve aquilo, já desconta ali na hora no Olerite, paga o professor, paga o funcionário. Ah, precisa mandar o professor embora, mande. Precisa contratar professor, contrate. Precisa comprar material pedagógico, compre. Precisa pintar a escola, pinte. Você pode fazer na verdade você seria uma empresa particular, privada, com dinheiro público. Sim, e eu faço as devidas prestações de contas para o sistema público. Por que não a escola... Corta intermediário. Para esse negócio de vir pagamento errado de professor. Para esse negócio de ter que você ser obrigado a comprar de um determinado lugar porque ele ganhou uma suposta licitação. Feita, sabe-se lá como, né? Para com esse negócio de você precisar fazer uma obra de emergência e ter que pedir, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, para liberarem o recurso para você fazer a obra de emergência, porque senão teu aluno vai ficar sem aula. E se teu aluno ficar sem aula e essa porcaria sair na imprensa, quem toma a chapuletada é você. Lógico, não tem a menor dúvida. Para com isso. Se a gente está falando de gestão democrática, então ela tem que ser democrática em todos os seus aspectos. Sim, em todas as instâncias, né? Pronto, e em todos os níveis. Mas não é. Só que aí, se você fizer isso, você corta os intermediários. Sim, muita gente vai ficar sem o leitinho da criança e a cervejinha do papai. Você não tem o arrego da apostila, você não tem o arrego da merenda. Você não tem merenda. Bicho! Merenda é complicado. Você não tem o arrego do material escolar, você não tem mais o superfaturamento de mochila para poder investir dinheiro na campanha do teu filho. Lembra lá de São José? São José, claro, né? Que eu lembro. Entendeu? Se você corta os intermediários, você tira a boquinha de muita gente, bicho. Isso não é interessante. Então por aí você vê que isso de gestão democrática nesse nível não vai nunca acontecer. Esquece. Vai ficar sempre meia boca. Bom, por fim, a última estratégia fala sobre a Prova Nacional Seletiva de Diretores. Desenvolver programas de formação
de diretores e gestores escolares, bem como aplicar prova nacional específica a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos cujos resultados possam ser utilizados por adesão. Ah, peraí, mas nós não estamos falando de eleição direta? Nós não acabamos de falar de eleição direta? Então... Como prova nacional seletiva? Qual é a parte da... Não, volta pro começo do programa. Onde foi que eu errei? Qual a parte que eu não prestei atenção? Eu acho que eu me empolguei muito com a questão do dinheiro público e acabei perdendo essa parte. Não era eleição? Não era gestão democrática? Eleição direta da comunidade? Eu não tô entendendo. Agora que eu também não tô entendendo. Pode começar a subir as letrinhas aí, vamos dar tchau. Curta o nosso canal no YouTube, curta nossa página no Facebook. Acompanhe a programação fechou da Cultura com chave Online de ouro. Fechou com chave de ouro essa. Prova Nacional Seletiva de Diretores para uma gestão democrática. Não, você desenvolver programas de formação... Até aí morreu coisa. Neves. Agora, você aplicar uma prova nacional específica a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para provimento dos cargos é outra coisa. Ora. Bom, a não ser que apenas subsidiar, ou seja, dar subsídios para que se decida... Você vai fazer uma prova igual aquela lá, nos moldes da Prova Nacional dos Professores, que a gente discutiu aí alguns programas atrás. Aí vai para eleição e... Só vai poder ser eleito... E aí daí? E daí? Só vai poder ser eleito quem passar na prova. É o que Goiás estava fazendo. Não, então peraí. Então eu quero que os candidatos a vereadores façam o Enem. Exato. Eu quero que os deputados, os senadores, o governador, façam o presidente... uma prova seletiva para subsidiar a nossa eleição. Sim, nosso voto. Platão já escreveu isso no livro A República há 300 e tanto, aí antes de Cristo. Que os governadores deveriam ser submetidos à prova. Né, a testes, a exames escritos, para depois ir para a eleição. Para eleição. Não, eu quero que isso aconteça também. Por que só a gente tem que fazer prova? E os outros... Qualquer tiririca pode ser eleito. Não, pô. Não sou eu que tô aqui. E um diretor tiririca não pode. Eu já tive um diretor tiririca. Diretor tiririca. Pior que tá, não fica. É um palhaço. É um palhaço. Você entendeu? Bem. Senhor, eu não entendi essa parte. Se você entendeu, escreve aí pra gente. Então, por que não admite o uso do sistema misto, como falou o Libânio? Lembra que nós falamos do... não foi o Libânio, mas... Não foi o Libânio? Não, mas tá um dos 5 sistemas que a gente discutiu lá. Tá. Foi depois do que nós falamos do Libânio primeiro, depois nós falamos isso aí, exato, tem razão. Então, por que já não declara, olha, vamos usar um sistema misto? Né? Usando um sistema misto. Daí você faz a prova e vai para a eleição. Né? Ficaria mais simpático, pelo menos, né? Agora, é uma gestão democrática, eleita pela comunidade, desde que ele tenha uma boa nota no exame nacional. E se a comunidade quiser eleger o cara que tem a pior nota do exame? Como é que fica? Vai poder fazer ou não vai poder fazer? Vai funcionar ou não vai funcionar? A oposição vai dar contra? Vai esvaziar o plenário? Não vai? Como é que fica a história? Aí agora essa última estratégia, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Quem estiver nos ouvindo, por favor, que tenha... Né? Bom, vambora. Bora, chega, né? Vambora. Que hoje pra quem está, né? Pra quem nos acompanha pelo YouTube, nosso vídeo encerra por aqui. Exato. Pra quem está ao vivo, nós continuamos com o programa Agora José, discutindo essa questão e as notícias da educação sobre a nossa análise. Exato. Né? Pela Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona. Exatamente. E semana que vem, a última estratégia, a última meta
né, do PNE, que vai falar sobre cadê? Financiamento. É sobre assim que ele achar, tá? Não, é sobre financiamento da educação. Aí, clicou no lugar certo. Financiamento da educação. Da onde vai vir essa grana? Os toda. Famosos 10% do PIB, royalties. Os royalties do petróleo. Vamos da Petrobras. Que Petrobras? Acho que eles não vão dar dinheiro para mais ninguém, porque estão um rombo tão grande que não tem mais jeito. Semana que vem estamos de volta com a última meta do PNE. A gente vai para um intervalinho. Ao vivo, daqui a pouco estamos de volta.